A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu dei um tema para a mensagem chamado Terra de Delícias. Novamente eu vou falar com você, como eu falei, você que teve de manhã, você já ouviu o que eu falei. Abra sua mente, abra seu coração, deixa Deus trabalhar. Só isso, não é nada. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 6, tema da mensagem, Terra de Delícias. Diz assim, Malaquias 3, 6 até o 12, começa no 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu vou repetir, porque ontem teve aquele probleminha de uma senhora sem nenhuma moral para poder falar sobre a palavra de vida, ter entrado no mérito da inerrância ou não da Bíblia ou da modificação, mas é porque a dificuldade dela é porque ela nunca leu a palavra, imagino eu. E a gente leu logo aqui em Malaquias 3,6 que o Senhor diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não o guardaram. Deus fala isso. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Verso 10, Malaquias 3. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras do campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler de novo Malaquias 3, verso 12. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Deus amado, Deus bendito, tua palavra garante que o Senhor não muda. Tu disseste: porque eu, o Senhor, não mudo. Se cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus do Antigo, do Novo Testamento, nós entendemos, Senhor, que a sua vontade, o seu poderio, a sua ciência sobre as coisas, elas não mudam. As tuas promessas não falham,
E nesse momento, Senhor, nós queremos ouvir mais de Ti, sobre como podemos lhe agradar, porque na realidade tudo que é feito para agradar ao Senhor dos Exércitos, e nós queremos agradar a Ti, não queremos ser um povo inerte ou um povo desobediente àquilo que Tu mandas, àquilo que Tu queres dentro dos Seus princípios e valores. Então que o Senhor possa tocar aos nossos corações, falar a cada um de nós, que possa ser uma palavra até de libertação, Senhor. Libertação de cadeias, Senhor, que estão aí de repente há muito tempo na nossa vida, nos emperrando em algum momento, para que a gente possa compreender o que é realmente dizimar e trazer esse dízimo à casa do tesouro. Pai, em nome de Cristo, fala aos nossos corações, fala a cada um de nós, que o Senhor possa nos tocar, possa, Senhor, fazer com que sejamos transformados, e para isso, Senhor, precisamos ouvir a Sua voz. Então, Pai, que não seja o pregador, muito pelo contrário, que o pregador caia por terra no seu egocentrismo, que o eu do pregador caia por terra, Pai, que ele seja apenas uma boca sendo usada para falar aquilo que Tu tens vontade de falar, que os olhos deles possam ser usados para que o Senhor possa usar, Pai, e os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, Senhor, para que não possa aqui trazer, Senhor, nada de engano, nenhum tipo de coisa que possa trazer distração ou trazer alguma palavra, Senhor, de enganação na vida dos meus irmãos. Que seja uma palavra límpida, cristalina, transparente, e que ela possa produzir frutos, Pai. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Malaquias foi um profeta levantado por Deus para profetizar num período pós-exílio. Então Malaquias, ele foi levantado por Deus como um profeta, foi levantado em Judá, num período pós-exílio, num período após o exílio que o povo de Deus teve na Babilônia. Se começarmos a procurar um pouco mais sobre a vida desse profeta, a gente não vai encontrar muito detalhe sobre a vida dele. A gente não tem nem como datar com exatidão o período do seu ministério profético. O que se sabe é que Malaquias ele viveu no tempo de Esdras, ele viveu no tempo de Neemias, ele foi contemporâneo de Esdras e Neemias. Seu ministério deve ter ocorrido em algum tempo entre 458 ou 433 antes de Cristo. E assim como seus contemporâneos, como os profetas contemporâneos no seu tempo, Esdras e Neemias, Malaquias, o profeta, ele também falou algumas coisas muito pertinentes. Ele falou contra o casamento com mulheres estrangeiras, ele combateu a negligência sobre o dízimo, e essa palavra é uma delas. Ele criticou severamente as práticas reprováveis de um sacerdócio corrompido. Ele repreendeu o povo pelos pecados sociais praticados. Veja bem, para o homem ter que profetizar tudo isso, é porque as coisas estavam acontecendo. Os homens do povo de Deus casando com mulheres estrangeiras, os homens negligenciando a entrega dos dízimos à casa do tesouro, os sacerdotes sendo corrompidos, práticas reprováveis, pecados sociais praticados pelo povo de Deus. Então Deus sempre levanta um profeta para poder falar. Sempre levanta um profeta, sempre levantou um profeta naquela época para poder falar em nome dele e falar sempre nesse sentido de correção, de juízo, de amor. Todos esses detalhes, eles nos mostram claramente que o profeta Malaquias enfrentou os mesmos problemas que Esdras e Neemias. Quando você pega lá o livro de Esdras e Neemias, você vai ver como é tão parecido os problemas, são iguais. E tudo por conta do quê? Do período em que eles profetizaram. Eles foram contemporâneos. No entanto, há uma diferença fundamental entre eles, entre Esdras e Neemias e Malaquias, porque Esdras e Neemias combateram esses problemas essencialmente implantando uma reforma. Eles implantaram uma reforma no povo de Deus. Malaquias não. Malaquias, ele confrontou o povo com profecias vindas diretamente do Senhor,
Deus falava com o profeta falava diretamente com o povo, diretamente com o sacerdote, diretamente com o povo de Deus. Enquanto Esdras e Neemias praticavam a reforma, implantavam uma reforma estrutural dentro do povo, Deus falava com Malaquias, e Malaquias era direto. Malaquias às vezes era até muito duro. Quando você pega um livro muito pequeno, mas quando você pega para ler Malaquias, você vê a quantidade de vezes que no livro, pelo tamanho dele, pela quantidade de textos, quantas vezes o Senhor falou com ele, pela boca dele. Malaquias, ele denunciou o estado de corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava, e novamente a família em decadência. O divórcio era feito de qualquer maneira. A decadência espiritual reinava naquele momento. O templo estava em decadência, o culto estava em decadência, o povo desanimado, tomado pela desilusão, com dúvidas, porque acreditavam que as promessas de Deus, que diziam respeito sobre a restauração após o cativeiro, não havia se cumprido. Além de tudo, dessa angústia que o povo tinha, Judá ainda estava sob o domínio de uma nação estrangeira. Os persas ainda dominavam os judeus, e uma pesada carga de impostos também era cobrada desse povo, o que acabava gerando muita pobreza, muito problema financeiro. Havia também a hostilidade das nações vizinhas. Então a gente tem que entender, quando lê a palavra de vida, o cenário, o contexto da época, para a gente poder entender melhor o texto e até depois poder contextualizar ele para os nossos dias. Então esse era o cenário, e esse cenário ele fez com que o povo deixasse de lado o zelo pela obra do Senhor. E é engraçado isso, porque quando o povo ele deixa o zelo pela obra do Senhor, o culto a Deus ele acaba sendo prejudicado. O culto ao Senhor ele acaba sendo prejudicado, tudo por conta do povo deixar de ser zeloso pela obra do Senhor. Isso fica claro durante a mensagem do profeta Malaquias, registrada no seu livro, onde a gente percebe que o povo entregava para o Senhor, porque as ofertas eram entregues no templo, mas as ofertas eram entregues para o Senhor. Era na mão do sacerdote? Era, mas a oferta era entregue ao Senhor. E o que eles entregavam? Eles entregavam as sobras ao Senhor. Ao invés de oferecer o que eles tinham de melhor, eles ofereciam as sobras. E essa mensagem do texto que lemos é do profeta Malaquias se dirigindo justamente a esse povo que praticava especificamente esse tipo de situação. O povo que Deus separou para ele, o povo exclusivo do Senhor. Esse é o destinatário da mensagem que Deus envia através do profeta Malaquias. Essa era a geração pós-exílio. Esse era o cenário pós-exílio. Essa era a geração pós-exílio. Uma geração que não honrava a Deus. Eu podia colocar aqui e falar assim: essa é a geração pós-pandemia. Eu acho que também ia caber aqui. Uma geração que não honrava a Deus, nem ao culto, nem aos sacrifícios. O profeta Malaquias chega a denunciar que o animal que ficava doente ou cego, esse que era entregue a Deus. E os sacerdotes aceitavam isso. Um sacerdócio corrompido. O animal era dilacerado lá no campo pelo seu predador. Então esse era o animal que era entregue para Deus. Imagina se Deus entregasse qualquer coisa para o seu povo. Qualquer homem serve. Não, ele deu o cordeiro imaculado. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o seu filho. Ele deu um homem perfeito, sem defeito, para pagar a minha e as suas dívidas. E por isso que a gente está aqui nesse lugar. Para aquele povo, o entendimento era de que para Deus qualquer coisa serve. E veja bem, não leva isso para o seu coração, não. Pastor, você está falando, é a mensagem. O entendimento era de que para Deus qualquer coisa serve.
E é nesse momento que Deus se apresenta ao povo. Deus quer chamar esse povo para um tempo de restauração. Deus quer chamar esse povo agora para uma reforma estrutural interna, não uma reforma externa apenas. Então Deus começa seu discurso, conforme o texto central, lá no verso 6, dizendo: porque eu, Senhor, eu não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Porque Deus prometeu cuidar daquele povo, separar aquele povo que era do Senhor, e tudo que é do Senhor, Deus zela. Tudo que é de Deus, Deus cuida. Tudo que é de Deus, Deus tem o maior prazer de cuidar, mesmo que o povo esteja corrompido, mesmo que o povo seja infiel, Deus, Ele é fiel. Deus então começa a falar do seu caráter imutável, apesar da negligência do povo, apesar da transgressão do povo, apesar do pecado do povo. Deus não muda, Deus nunca mudou e Deus nunca mudará. Então essa história da carochinha de querer mudar a palavra de Deus é querer mudar a essência do caráter de Deus, porque aqui conta a história de um Deus num compêndio de um livro de amor com um povo, que é o ser humano, eu e você. Deus ama o ser humano, Ele ama o ser humano. Ele ama, não o pecado, mas o pecador, Ele ama. Ele tem uma ansiedade profunda de que as pessoas se voltem para Ele. O amor de Deus, Ele continua o mesmo de quando Ele pegou Adão e Eva e colocou num jardim, no melhor lugar que Ele podia fazer. O amor dele é o mesmo, nem mais nem menos. O amor dele é constante, é contínuo, é totalmente absoluto, porque Deus não muda a esperança da reforma do meu e do seu coração. Deus sempre tem a esperança de que o meu e o seu coração pode ser reformado. Deus não muda a esperança de que nós nos voltemos para Ele e sejamos restaurados. O homem às vezes não dá uma outra oportunidade para o outro homem, mas Deus, Ele está sempre propenso a dar uma oportunidade para o homem. Por mais que o homem peque, Deus está ali. Deus está ali com os braços abertos, sempre dando uma oportunidade para o homem ser restaurado. Às vezes a família abandona o abençoado, às vezes a família abandona a abençoada por causa de práticas, pecados, roubo, transgressões. A própria família. Às vezes os amigos, que se dizem amigos, se afastam. Às vezes a própria igreja faz isso. Às vezes irmãos da igreja fazem isso. Mas Deus não. Deus não faz isso. Deus está sempre pronto para aquele que se volta a Ele, para aquele que deseja ser restaurado. E aí Deus continua no verso 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. E Deus, olha como é que Deus está sempre preparado. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí ele fala, mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Mas o povo questiona. Deus, ele faz um convite para que o homem venha para a reforma. Deus tem a esperança para que o homem seja restaurado. A vontade dele nunca mudou, continua a mesma. O convite continua mesmo, continua aberto esse convite para restauração, para mudança. É isso que Deus espera. Deus tem esperança e mais, Deus tem uma coisa que a gente não tem. Além da esperança, Deus tem paciência. Deus tem uma paciência tremenda com o seu povo. Se você olhar quantas vezes o povo transgredia, quantas vezes o povo transgredia, o tempo todo transgredindo, e Deus sempre com a esperança, Deus sempre com o mesmo desejo, e Deus sempre com a mesma paciência. Eu fico pensando quantas vezes Deus tem sido paciente e tolerante comigo, quantas chances Ele tem me dado. Por isso que quando eu falo que toda vez que eu abro os olhos na parte da manhã, eu dou graças a Deus que é a oportunidade de eu mudar minha vida.
É a oportunidade que eu tenho de fazer algo diferente, de ser restaurado. Quantas vezes Deus tem dado chances para você? Eu vou te responder sempre, porque a perseverança do amor de Deus em nós é o que não nos consome, que é justamente a sua misericórdia, a sua compaixão. Mas diante dessa paciência e tolerância de Deus, Ele mesmo fala no verso 7, voltem para mim. Ele tem paciência, mas Ele fala, olha, Ele repreende, voltem para mim. A busca para Deus, ela é nossa, mesmo porque Deus, Ele quer cada um de nós, nosso coração, nossa vida. É isso que Deus quer. E Deus garante que se nós nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós. É garantia da palavra dEle. E eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Quem busca Deus, encontra Deus. Aquele que não busca Deus, ele não encontra Deus. Aquele que busca qualquer coisa, ele pode encontrar qualquer coisa, mas aquele que busca Deus, ele encontra Deus. Não, eu vou lá, porque lá eu vou conseguir essa bênção. Eu não sei se você vai conseguir, mas quando você fala assim, eu vou lá, porque eu quero conhecer e conseguir ter mais da presença do Senhor, buscar esse Deus, você vai alcançar. Você vai alcançar. Só quem não busca Deus não encontra Deus. Lembra então do pai do filho pródigo? Ele já estava aguardando o filho, imaginando de repente a grande festa que ele ia realizar pela sua volta, na sua casa, a sua presença. Mas ao lermos o final do verso 7, mas vocês perguntam como havemos de voltar, a gente encontra uma indagação que o povo fazia, que não gera a impressão, mas sim uma certeza, a de que o povo não via necessidade de voltar a Deus. O povo simplesmente tomou uma decisão, a gente não quer voltar a Deus. E eu penso que na cabeça daquele povo tinha o seguinte: qual será a vantagem que eu tenho se eu me voltar a Deus? Qual será a vantagem que eu tenho? Porque é engraçado, mas isso faz parte da nossa natureza humana. Qual a vantagem que eu vou ter nisso? Presta atenção no que eu vou falar para você. A palavra vinda de Deus, guarda isso no seu coração. Para qualquer ser humano, pior do que pecar é não reconhecer o pecado. Pior do que o pecar é não reconhecer o pecado. Pior do que não experimentar uma reforma é achar que não precisa de uma reforma na sua vida. É o pior. É se contentar com a miséria, com a sua alma. Aquele povo é chamado de braços abertos por Deus para se voltar ao altar, mas acha que não necessita voltar ao altar de Deus. Acontece que a restauração do ser humano passa por uma fidelidade plena. E ela abrange uma volta em relação a todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira. Inclusive a financeira. Pela fidelidade em relação aos dízimos e ofertas. E aí eu quero falar desse princípio divino, mas já de antemão te dizendo que Deus não tem interesse nenhum em dinheiro, principalmente no seu e no meu, porque Ele é o dono do ouro da prata. Então a gente já começa daí. Para a gente entender esse princípio, a gente já tem que entender que Ele não precisa disso. Ele não necessita. O interesse de Deus é o meu e o seu coração. E é o próprio Deus que fala isso. Ele não fala, voltem para mim. Ele não falou, me dê dinheiro. Ele falou, voltem para mim. O que Deus quer é o seu coração, é o meu coração. Mas quando eu penso em dízimos e ofertas na igreja, se eu não entender que Deus quer o meu coração, não vai adiantar nada eu falar sobre isso, porque primeiro vem o coração e depois o bolso. E eu falei isso na parte da manhã. Primeiro o coração se volta a Deus, e quando o coração se volta a Deus, o bolso também se volta a Deus. Fidelidade nos dízimos sem o coração voltado para Deus é hipocrisia. Por isso que aquele que dizime e oferta, Paulo fala que se não fizer com alegria, não faça. Não faça. O coração tem que estar voltado para Deus nesse momento, porque senão é hipocrisia da sua parte, é legalismo, é farisaísmo. O dízimo então vira um amuleto. Eu vou dar para receber, é uma troca, e não é isso. Deus quer o nosso coração, porque quando a gente volta o nosso coração para Deus, tudo que a gente tem
tudo que a gente é se volta para o altar de Deus. E Deus nos abençoa. Se você se declarar que crê nesse princípio bíblico, ou que pratica o dízimo, a oferta, vão falar para você que você é herege. Vão falar que o pastor está querendo pegar o seu dinheiro. Não quer pegar dinheiro de ninguém. Eu conheço uns que querem. Eu conheço muitos que querem. A maioria não, mas eu conheço muitos que querem. Não porque eu sou o dono do ouro da prata, mas porque o que chega aqui é do Senhor. É do Senhor. Mas se você falar que é dizimista, ofertante, nossa, o que eu ouço aí, o que eu vejo. Pastor, não tem dízimo no Novo Testamento. Hoje a gente leu 1 Coríntios 9, Paulo falou do sustento do pregador. O princípio é o mesmo. O dízimo era entregue na casa do tesouro para que a tribo de Levi, que ficava só o sacerdócio, fosse mantido. O princípio não mudou, é o mesmo. O princípio é o mesmo. Só porque não tem a palavra, tem uma palavra só em Mateus 23, 23, só isso, só por causa disso. O princípio não mudou. Como a situação da Páscoa. Se Deus não mudou, a sua palavra também não mudou. E é Deus que fala isso. A palavra é atual, ela é viva, ela é eterna. E ela nunca se envelhece. E o que as pessoas hoje fazem para não serem fiéis a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Então o que eu fiz? Eu peguei 3 questionamentos que são desculpas que as pessoas dão para não dizimarem. E eu vou responder esses 3 questionamentos, baseado na palavra do Senhor, baseado naquilo que está na palavra do Senhor, não tem heresia nenhuma. Então eu vou falar sobre essas desculpas. A primeira desculpa que o povo dá para não dizimar e para não ofertar é que o dízimo é da lei e eu estou debaixo da graça. Essa é a primeira desculpa. E eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo da lei. Então vamos lá, é verdade. Nós estamos debaixo da graça. Estamos sim. Mas não é verdade que o dízimo veio da época da lei. O dízimo já era praticado antes da lei. O dízimo não veio com a lei. Abraão deu o dízimo. Jacó prometeu dar o dízimo. E a lei não havia sido instituída ainda. Então isso é mentira. O dízimo, ele não veio da época da lei, ele veio antes. Então a graça ou a lei não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo porque a lei não começou na criação. O que a lei fez foi referendar a prática do dízimo. Os dízimos estão em todas as partes da palavra de vida. Quer ver uma coisa? Nos livros da lei, nos livros poéticos, nos livros históricos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas, em toda a Bíblia. Jesus Cristo, agora eu vou falar, ele denuncia os escribas e fariseus em Mateus 23, 23. Ai de vocês, veja bem, mas presta atenção, porque as pessoas às vezes contorcem essa palavra. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do heno e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Veja bem, então os que dizem que não são dizimistas por causa da lei, também estão desobrigados da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. Essa é a interpretação desse texto. Essa é a interpretação desse texto. Eu vou repetir Mateus 23, 23. Diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã. Então, Cristo está falando: olha, vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo até da hortelã, vocês dão o dízimo do heno, vocês dão o dízimo do cominho, e aí vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei. E quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, meu irmão, se você está desobrigado a dizimar por causa da lei, você também está desobrigado a usar de misericórdia, a usar de justiça e a usar da fé, que é o que está escrito aqui. É simples interpretação do texto. E é simples demais. Não tem que fazer teologia para tentar interpretar texto. Mínimo de português, você já vai saber.
Então, se você não dizima por causa disso, não use de justiça, não use de misericórdia e não use de fé, porque você estará sendo um hipócrita. E Jesus, ele não faz concessão, meu irmão. Ele fala que eles devem fazer todas as coisas sem omissão nenhuma, inclusive o dízimo. Ele não fala especificamente do dízimo aqui. As pessoas jogam para o dízimo, mas não é. Ele está falando, olha, vocês dão o dízimo de tudo. O farisaísmo, o legalismo, a ortodoxia extrema faz com que vocês deem todo o que vocês têm de dízimo aí. Mas a misericórdia, que também está no livro da lei, a fé e a justiça, vocês não praticam. Então, aquele que dá essa desculpa de que está debaixo da lei e não está debaixo da graça, já foi para o espaço essa desculpa. Segunda desculpa. Essa daí é sensacional. Eu não sou dizimista porque eu ganho muito pouco. Essa daí é uma bênção. Essa daí acho que é a campeã aí nos dias de hoje. Esse é o tipo de desculpa daquele que diz que se devolver, porque se ele devolve aquilo que não é dele. Se ele devolver o dízimo, nada vai sobrar para ele. E esse argumento nos dias de hoje, no tempo de crise, ele é muito usado. As pessoas usam direto. Só que a falta de leitura da palavra de vida, ou de repente a vontade de ignorar o que ela diz, afirma que dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Provérbios 3,9 diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Verso 10: e os seus celeiros, aí vem a promessa, e os seus celeiros ficarão. Engraçado que para isso a pessoa usa, né? Para promessa, para bênção, as pessoas usam. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, seus lagares transbordarão de vinho. Deus, ele não é digno de sobra. Ele não quer o que sobrou, o que você ganha. Deus, ele quer a primícia. Isso é primícia, não é o que ensinam por aí. Que você tem que pegar uma pá, tem que pegar o valor total que você ganha, divide pelos dias, você vai ver a primícia e você vai ter que dar na mão do pastor. Que é isso que tem acontecido, principalmente nos ministérios apostólicos. Eles utilizam essa argumentação. Você pega lá o valor que você ganha por mês, divide por dias. O primeiro dia você tem que dar as primícias, não é para o Senhor, é para o apóstolo. Herege, mentiroso, safado, descarado, enganador. As primícias são do Senhor, e não é desse jeito que se faz as coisas. Isso era o que acontecia no tempo de Malaquias. Entregavam o animal doente, cego, coxo para Deus. O animal todo estrupiado. Vai morrer mesmo. Então entrega para Deus. Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de primícia. E eu vou corroborar esse argumento chulo, esdrúxulo, com o livro de Ageu 1,5, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês, que vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Se você reter o dízimo do Senhor, você vai receber o salário e você vai colocar num saco furado. E se isso acontecer, meu irmão, é um problema seu. A terceira e a última desculpa que eu vejo que as pessoas lançam, essa também é muito usual, é que a pessoa diz assim: não, eu não sou dizimista, mas eu sou ofertante, e eu sou mais generoso na oferta do que qualquer coisa. Amém, meu irmão. Que bom que você é ofertante, é bênção. Só que o dízimo ele não é substituído pela oferta, porque dízimo é dívida. Primeiro você paga a dívida, depois você dá a sua oferta. Você já pensou que se deve um valor de débito constituído no banco, você não pode apagar porque vai dar um presente para o gerente do banco? Vou dar um presente para o gerente do banco, aí pronto, aí morre. Quer dar um presente? Pague a sua dívida e depois oferte.
Oferta não é substituto do dízimo, é sim complemento, um gesto de generosidade. Pois bem, vamos continuar a leitura, depois de responder esses 3 questionamentos, desculpas que as pessoas fazem. Diz lá o verso 8, será que alguém pode roubar a Deus, mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em quem te roubamos no dízimo e nas ofertas? Agora Deus começa a dizer o que acontece com quem retém o dízimo. Nesse verso, Deus fala que o povo está roubando Deus, roubar no sentido de assaltar, tomar de forma violenta, porque o dízimo você não dá, você devolve, não é seu. Você só dá o que é seu, e o dízimo não lhe pertence, por isso você devolve, porque não te pertence. Então, se você não devolve o que é seu, você está roubando. Verso 11: por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras dos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Agora a fala de Deus é que você, quando retém o dízimo, não apenas rouba a Deus, mas rouba a si mesmo. Porque Deus prometeu que Ele vai agora repreender um devorador. Se você não fizer isso, você está roubando a si mesmo. A retenção do dízimo faz com que o devorador faça parte da nossa vida. Depois você não sabe por que está acontecendo certas coisas na sua vida. E veja bem, não é você que repreende o devorador, é Deus que garante isso. E não é você o devorador. Deus é quem guarda as áreas da nossa vida quando a gente entrega a vida para Ele. Lembra do começo da exposição? Deus quer o quê? O seu coração. Deus quer o seu coração. Não mudou. O cerne da questão continua o mesmo. Deus quer o seu coração. Quando você pensa que reter o dízimo e está fazendo algo a seu favor, você se engana, porque mais vale os 90% da bênção de Deus do que 100% debaixo do juízo de Deus. É isso que faz. Mas a retenção do dízimo não só caracteriza o roubo ao Senhor, nem a você mesmo, mas também ao próximo. Olha só o que diz no verso 12: todas as nações, não tem a ver com Deus, não tem a ver com o povo de Deus, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a igreja ela é fiel a Deus, ela se torna abençoadora também para todas as nações. Não tem como você fazer missão, mandar pessoas para que possam alcançar outras em qualquer tipo de lugar, se você reter o dízimo. Quantos templos deixaram de existir ou não foram abertos? Ou até mesmo quantas Bíblias deixamos de entregar, de distribuir, porque os dízimos foram retidos pelo próprio povo de Deus? Quando a igreja de Deus entrega o que é de Deus, a obra de Deus avança exclusivamente para quê? Para a glória de Deus. Mas a gente não vai só falar da retenção do dízimo, vamos além. Vamos falar daquele que retém parte dele. Verso 10: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Agora Deus fala para todos, e todos não é parte, é todos. Então a gente, por conclusão, a gente chega a uma condição: reter o dízimo é um erro. Reter parte do dízimo também é um erro. Fique tranquilo, Deus conhece o seu coração, Deus sabe quanto você ganha, Deus sabe quanto você devolve o dízimo, Deus sabe se você colocou aquém daquilo que você deu de Deus. Graças a Deus, aqui na igreja eu não fico investigando se você devolve o dízimo ou devolve corretamente o dízimo ao Senhor. Essa análise não compete a mim, é exclusivamente a sua consciência e seu relacionamento com Deus. Agora eu quero falar de algo, só para a gente finalizar, para a gente orar, para a gente poder depois fazer a nossa parte do cafezinho e do bolinho lá. Tem um erro que parece que é brincadeira, que o povo de Deus tem feito. Eu ouço algumas vezes e eu não consigo entender, porque eu não vejo isso na palavra do Senhor, mas acontece. O abençoado ou a abençoada quer administrar o seu dízimo. Olha que benção. Tem gente que pega o dízimo e quer... Não, eu vou administrar o dízimo. Só que no verso 10, não é isso que Deus fala, através da boca do profeta. Veja bem o que fala no verso 10, Malaquias 3:10, diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Veja bem, para onde que é para levar os dízimos? Para a casa do tesouro. Na antiga aliança havia o quê? Um templo, com sacerdote, com levita, onde ocorria a centralização dos dízimos. Hoje a igreja é descentralizada, para que a gente possa alcançar as nações da terra. Veja bem, Deus manda você entregar, mas não te nomeia como administrador. Ele não te nomeou como administrador. Você não tem que administrar o dízimo. Você entrega onde você é membro, onde você é alimentado, onde você é pastoreado. Eu sempre falo para as pessoas, olha, dízimo é para entregar onde você é alimentado, onde você congrega. Tem irmão e irmã que fala assim, eu sou dizimista, mas eu faço o seguinte, cara, eu entrego 6% para a igreja, 1% para o pobre, 1% para não sei quem, mais 1% aqui do carnê do RR fulano de tal, o missionário não sei quem, eu entrego para... Aí divide. Ele mesmo faz a administração do dízimo. Ele não leva para a casa do tesouro, ele mesmo faz. Ele é o cara. Ele é o cara que simplesmente desobedece a palavra do Senhor. Porque Deus fala, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Ele não tem o direito, nem foi constituído administrador desse direito. Ai daquele que faz isso, e ai daquele que é o administrador desse dinheiro, do dízimo do Senhor, e não tem zelo necessário para entender isso. Toda vez que entra um centavo aqui nessa igreja, que eu tenho que administrar, isso é que me dói mais. O faltar por causa da conta é o de menos. Mas o que eu faço com o que entra aqui, com um centavo que entra aqui, com um milésimo de centavo que entra aqui, eu peço para Deus todos os dias, me dê misericórdia, Senhor, para eu poder administrar bem. O irmão sempre ora aqui, Senhor, que o Senhor possa colocar a administração aí desses dízimos da oferta. A irmã sempre ora também, a ministra sempre ora aqui, para que possa ter uma boa administração. Ai daquele que coloca a mão nos dízimos que é do Senhor. Ai daquele que também acha que foi constituído administrador quando não foi. Eu não sei o que é pior. Eu não sei quem suporta a maior responsabilidade e julgo e juízo sobre a sua vida. Por fim, que bom que você é generoso. Eu dou graças a Deus, mas você não foi constituído administrador daquilo que não é seu. Eu só sei de uma coisa, eu posso falar isso. Dia 21 fez 28 anos, né? Que na igreja onde eu nasci para Cristo, onde eu me converti, nasci, ela completou 28 anos dia 21 e eu até liguei. Na verdade, o pastor me ligou e eu dei os parabéns para ele, e ele falou parabéns para a gente. A igreja começou, o primeiro culto, tinha 30 pessoas. Primeiro culto, 30 pessoas. Eu lembro que com 3 meses tinham 100 e tantas pessoas. Com 6 meses a gente teve que alugar a parte de cima. Era um sacolão, a gente alugou a parte de cima, deu 300 e tantas pessoas. Em 2 anos a gente teve que ir para um lugar e levamos um banco de ardósia na mão, não tinha nem teto. E a gente foi para esse lugar. A gente chegou nesse lugar com o banco de ardósia andando aí, pelo menos uns 300 metros com o banco de ardósia na mão, porque nem mudança a gente tinha dinheiro para fazer, mas tinha um povo lá. A gente botou 300 pessoas no lugar onde cabiam 1.200, onde cabem hoje 1.200 e tantas pessoas. O banco de ardósia virou um banco melhor, ar-condicionado, terreno do lado, pequeno, churrasqueira, sopão, um terreno maior, edifício garagem, 9 andares. Atrás compramos outro terreno e a igreja foi crescendo. A igreja chegou a ter 5.500 pessoas, 5.500 membros. Hoje tem 3.500 membros, 1.248 lugares, pessoas sentadas lá. Eu não lembro. Eu lembro de festas assim, vamos fazer a festa da roça e tal, mas eu não lembro, sinceramente, de algum dia ter feito um bazar lá dentro. Vamos fazer um bazar de rua, eu não lembro. Eu lembro que eu sempre fui ensinado, sempre,
E não foi só eu não, eu e minha família. A gente sempre foi ensinado a dizimar na casa do Senhor. E a gente sempre viu aquela terra ser produtiva. E sempre orou pela vida daquele homem para que ele administrasse aquele dinheiro da melhor forma possível. Hoje quem vai lá fala assim, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é um shopping. Não é não, meu irmão. É porque o pastor lá entende que ele tem que fazer o melhor para Deus. Melhor para Deus. Você vai no banheiro lá, o banheiro lá é melhor do que o banheiro do Caxias Shopping. É melhor do que o banheiro do Caxias Shopping. E eu não estou mentindo não, só você ir lá, eu pego você e levo lá, na sede episcopal. Se você for lá, tem 9 andares, 4 de carro, 3 andares só de sala, um andar inteiro só de sala de escola bíblica. Tem um outro prédio anexo de 4 andares, tem uma sala para cada idade. Tem um berçário, depois a criança vai para 1 ano, depois de 1 ano para 2 anos, 3 anos, não é de 2 a 5, não, é uma sala, todas as salas climatizadas, tudo feito por quê? Dízimo e oferta. Dízimo e oferta. O povo não reteu. Eu não conheço uma pessoa que depois que passou a dizimar teve uma vida degringolada financeiramente. Pode passar por dificuldade, mas degringolada nunca vi. Pode passar por um momento difícil, mas não vai mendigar o pão. Essa geração de Malaquias, ela pensava assim. E o grande objetivo do profeta Malaquias foi convocar o povo ao arrependimento, falando sobre a importância de uma fé renovada no cumprimento da promessa sobre a vida do Messias, que ia julgar tanto o ímpio quanto o justo. Se por um lado a gente não sabe muito sobre quem foi Malaquias, por outro a gente tem a certeza que a sua mensagem ela era urgente, era inspirada por Deus, a ponto de romper as barreiras do tempo, inclusive ser relevante, especialmente relevante para a igreja cristã da atualidade, onde muitos, infelizmente, desprezam e perderam o zelo pelo culto ao Senhor. Feche seus olhos, curva a tua cabeça.